você para a gente começar o nosso culto de libertação. Contra quem você tem lutado? Ou contra quem você está lutando? Hoje nós vemos em muitos ambientes, em muitos lares, pais que estão lutando contra os filhos, filhos que estão lutando contra os pais, marido lutando contra a esposa contra o marido. Parece que estão ali numa briga constantemente, né? Tem aí o funcionário lutando contra o patrão, o patrão lutando contra o funcionário, quando na realidade, queridos, nós não temos que lutar contra nenhuma dessas pessoas. A Bíblia nos diz lá em Efésios 6:10 o seguinte: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Havendo feito tudo, nós temos que ficar firmes. Depois de enfrentar toda a luta, depois de enfrentar toda a batalha, temos que ficar firmes. A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. O que isso quer dizer, pastor? Que a nossa luta não é contra seres humanos. Carne e sangue aqui representa o ser humano. Então a nossa luta não é contra ninguém de carne e osso. A nossa luta é contra o diabo, é contra Satanás, é contra os seus anjos caídos, contra os demônios, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Muitas vezes aquele filho que briga com você em casa, pai, não é ele, é o inimigo que está agindo na mente e no coração dele. Então ele não é o seu inimigo, ele é seu filho. Você tem que amá-lo, abençoá-lo, interceder por ele, conversar com ele, dialogar com ele, ministrar a palavra no coração dele, a palavra de Deus, e repreender a Satanás, repreender o inimigo. Irmãos, quantas pessoas estão lutando contra os inimigos errados, porque não estão abrindo os seus olhos espirituais para ver o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo é o diabo, né? É o diabo e todas as suas hostes malignas, que são arregimentados, organizados para trabalhar contra nós. O reino espiritual ele não é bagunçado, irmãos. Existem demônios que agem na sexualidade, existem demônios que agem na bebida, no vício da bebida, existem demônios que agem especificamente na morte das pessoas, para matar as pessoas. Existem demônios que agem na água, outros agem no ar, outros agem, irmãos, na bruxaria, na feitiçaria. Enfim, quando você começa a olhar para essas questões, você vê o reino espiritual do mal, ele é organizado. Nós é que muitas vezes não somos, nós é que muitas vezes nos desorganizamos. Então, para nós lutarmos essa luta e vencermos, nós temos que nos organizar espiritualmente, organizar a nossa vida espiritual. A organização deve começar pela nossa vida espiritual. Será que a nossa vida espiritual está organizada ou está desorganizada? O que é uma vida espiritual desorganizada? É uma vida espiritual onde as coisas espirituais não estão no seu devido lugar. É onde o momento de orar, ele não está no seu devido lugar. O momento de estar na igreja não está no seu devido lugar. O momento de ler a palavra de Deus não está no seu devido lugar. Está tudo bagunçado. A gente ora quando dá, né? Quando a gente lembra, lê a palavra quando vai na igreja e o pastor prega, ali a gente abre a Bíblia. Ou seja, está tudo desorganizado. Você quer ter uma vida espiritual poderosa? Organize a sua vida espiritual. Comece a ordenar na sua vida a oração. Na minha vida vai ter oração todo dia. Quais horários? De manhã, à noite, antes de dormir, no período da tarde. Vai ter intercessão, vai ter um momento que eu vou interceder pelo fulano, pelo ciclano, pelo beltrano. Vai ter um momento em que eu vou pedir a Deus pela minha casa. Comece a ordenar as coisas, comece a colocar em ordem a sua vida espiritual, porque o reino espiritual é
organizado. O reino espiritual é organizado. E essa semana a minha esposa estava ouvindo alguns testemunhos de pessoas que saíram da bruxaria, da feitiçaria. E eu estava ouvindo assim algumas coisas do que ela estava ouvindo. Porque a gente em casa, para a gente edificar a nossa vida, a gente às vezes liga ali o YouTube e começa a ouvir testemunhos. Essa semana foi a semana dos testemunhos das pessoas que saíram da bruxaria. E, irmãos, cada história que você arrepia o cabelo, né? Você arrepia o cabelo, você fala, nossa, mas é absurdo, você não acredita, né? Mas, irmãos, o diabo ele trabalha de uma maneira assim tremenda para destruir a vida das pessoas. Eu ouvi um testemunho de um rapaz que o diabo colocou ele na homossexualidade na marra. Ele servia o diabo, tudo que ele queria através da magia, da bruxaria, ele conseguia. Aí chegou um momento que o diabo falou para ele: eu vou te pedir um negócio que você não vai querer fazer para mim, mas você vai ter que fazer. E aí chegou o dia, o diabo falou para ele: eu quero que você tenha uma relação homossexual. Ele falou: não vou. Ele falou: então seus pais vão ficar, eu vou colocar o seu pai e a sua mãe de cama. E aí o pai dele, a mãe dele ficaram doentes. E aí ele falou assim, ao diabo falou: agora eu quero que você tenha uma relação homossexual. E aí ele foi e teve. Ele pensou que ia ser uma vez só. O diabo falou: não, 7 vezes. Aí foi 7 vezes. E aí a mãe dele, o diabo liberou da doença, o pai não. Mais 7 vezes. Mais 7. Irmãos, quando chegou um ponto, o rapaz já tinha se entregado à questão da homossexualidade. Então você vê, o diabo ele não brinca. Quando ele quer destruir, ele quer levar a vida de uma pessoa para um caminho, ele trabalha para aquilo. Agora nós também temos o poder de fazer o inverso, né? Se o diabo trabalha com sequências de situações para levar uma pessoa a uma realidade, a uma experiência que ele quer que a pessoa viva, nós também podemos orar, nós podemos também clamar, nós podemos entrar na presença de Deus. Vai ter esse congresso de cura aqui na igreja, e eu estou declarando em nome de Jesus que vai ter libertação neste lugar, vai ter cura neste lugar, vai ter mover de Deus neste lugar. Mas nós não podemos depender de uma campanha só. Nós temos que nos habituar a desenvolver processos espirituais na nossa vida, porque no reino das trevas existem processos espirituais para levar uma pessoa para o homossexualismo, por exemplo, para levar uma pessoa para marginalidade. Na igreja nós precisamos ter processos espirituais para libertar as pessoas dessas coisas todas. Então nós precisamos ser constantes. O que é a palavra de Deus? Sede firmes. Firmes e o que, irmãos? Constantes. 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 Isso quer dizer que você tem que manter o ritmo. Ah, pastor, não veio o problema, mas o problema não vai me vencer. A dificuldade não vai me dobrar. A luta não vai. Eu vou ser constante. Eu vou ser constante na minha vida espiritual. Não vou perder a constância. Constância é você manter o ritmo, manter a frequência. É você se manter na sua posição de crente. É você se manter na sua posição de servo. Temos que ser constantes no propósito de adorar, de buscar a Deus. Temos que ser constantes na disposição de cultuar ao Senhor. Porque tem momentos que, por exemplo, tem pessoas que vêm mais no culto da sexta, outros vêm no culto da quarta, outros vêm no culto domingo à noite. Mas chega aquele dia que você está sempre acostumado no culto, bate o desânimo. Sim ou não? É para quebrar a sua constância. Ou então alguém aparece do nada, vim te visitar. Essa situação é complicada, né? Quando você está se preparando para o culto, pá, chega. Esse dia eu falei com uma pessoa que ela falou para mim que isso aconteceu 2 vezes seguidas no final de semana. No domingo, pá, a pessoa apareceu para visitar. No outro domingo, pá, outra pessoa apareceu para visitar. Moral da história: não conseguiu vir à igreja. Então nós temos que estar atentos. Às vezes as coisas vão acontecer para quebrar a nossa constância, para quebrar o nosso ritmo, para a gente de alguma maneira parar de fazer o que a gente tem que fazer. E o que a gente tem que fazer, pastor?
ter comunhão com o Pai, ter comunhão de qualidade, comunhão de amor, comunhão de fé, comunhão de entrega. Às vezes nós temos que vir ao culto para desabafar com Deus, jogar no colo de Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Às vezes nós temos que vir no culto para ouvir uma palavra que vai nos corrigir, que vai puxar a nossa orelha e mostrar que a gente está errado. Em algum ponto da nossa caminhada a gente precisa mudar. Às vezes a gente tem que vir na igreja para receber uma palavra de encorajamento. Olha, Deus está contigo, Deus vai fazer, Deus vai agir. Deus está vendo essa situação tua e não vai ficar passivo, não vai ficar inerte, Ele vai agir. Às vezes nós temos que vir à igreja porque Deus quer nos entregar uma palavra profética. Às vezes nós estamos passando por uma luta em que a gente precisa ouvir que Deus vai agir, e a gente vai naquele culto e de repente o pregador pega o microfone, chega ali na frente e diz: Deus mandou te dizer nesta noite que Ele vai agir no teu problema. E era tudo que você precisava ouvir, mas que ninguém sabia, só Deus sabia, só você sabia. E aí Deus mostra para você que Ele conhece o seu coração, que Ele conhece a sua realidade de vida, que Ele sabe o que você está passando. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. E muitas vezes o diabo, ele nos leva a lutar contra as pessoas erradas, quando nós permitimos que ele coloque mágoa no nosso coração contra outras pessoas. Porque a gente nunca fica magoado contra o diabo. Você já percebeu isso? Você nunca fica magoado com o inimigo, você sempre fica magoado com alguém, de carne e osso, mas você não fica magoado, você não fica chateado com o diabo, você só fica chateado, revoltado e magoado muitas vezes com o seu irmão, com alguém que está com você na sua casa. E aí você começa, por causa da mágoa, lutar contra a pessoa errada. O que eu quero nessa noite, em nome de Jesus? Te ensinar a vencer o diabo, te ensinar a destruir a ação do diabo na sua vida. Como é que isso começa? Se liberando da mágoa e liberando perdão, liberando perdão, pedindo perdão, ajustando os seus relacionamentos em amor. Tudo isso é importante, porque isso quebra a ação de Satanás. Deus destruiu a obra do diabo na nossa vida, nos perdoando. Sabia disso? Foi o perdão na cruz que destruiu a ação do diabo na nossa vida. Nós estávamos de mal de Deus, e Deus estava de mal de nós por causa do pecado. Sabe o que Deus fez? Eu vou acabar com isso, vou liberar perdão. Deus liberou perdão, acabou. O diabo perdeu, Deus venceu e nós vencemos com Ele. Somos vitoriosos pelo poder do perdão. O perdão que foi da graça. Olha só, queridos, o perdão que foi da graça. A graça que não espera nada em troca, a graça que não olha para o mérito do outro, apenas para a sua necessidade. Isso é poderoso, e nós temos que usar isso na nossa vida. Toda vez que você for perdoar alguém, lembre-se, você não está perdoando porque a pessoa merece, você não está perdoando porque a pessoa tem méritos, você está perdoando porque ela precisa, e porque um dia você foi perdoado da mesma forma. Então nessa noite eu quero convidar você a ficar em pé, porque nós já começamos o processo de libertação através da palavra.